Tá aparecendo para vocês que tá gravando já? Ou não? Que geralmente aparece gravando. Mas enfim, eu vou começar aqui, tá? Primeiramente, eu queria agradecer vocês duas por estarem na aula de hoje, tá? É muito importante a gente, eu estar fazendo essas aulas com vocês, né? Além das aulas. Tá tranquilo, tranquilo. Na última aula nem teve aula, na verdade, porque ninguém entrou, ninguém ficou na aula, né? Então, praticamente eu nem dei a aula. Então, a aula mesmo vai ser hoje, né? A aula que eu ia dar na aula passada vai ser a aula de hoje, tá? Então, o que acontece? Hoje a gente vai falar de um tema que... Desculpa, eu moro bem na avenida, gente. Então faz passam umas motos, uns ônibus, carro, aí faz barulho. Então, caso vocês ouçam uns barulhos de carro, é porque eu moro bem na avenida. Enfim, o que acontece, gente? O tema que a gente vai tratar hoje é um tema extremamente importante, né? Por isso que eu tô gravando a aula também hoje, porque é um tema muito importante. Se vocês não aprenderem o que é, o professor pode anotar no caderno os slides que você passa? Pode, mas hoje eu não vou passar slide, tá, gente? É, não, eu vou passar algumas coisinhas que eu vou projetar na tela, tá? Mas eu não vou passar slide porque hoje vai ser mais uma aula teórica mesmo, vai ser mais uma aula de explicação, né? Então, vai ser mais uma conversa entre nós aqui, né? Mas enfim, o conteúdo que a gente vai tratar hoje, né, é a continuação do que a gente já estava falando. A gente falou sobre absolutismo e falou sobre o mercantilismo também. O absolutismo era a forma de governo que existia ali entre o começo da Idade Moderna, né, e até o final da Idade Moderna, né. Então é o sistema que vai estar principalmente ali na Europa na era moderna, na Idade Moderna, e também do mercantilismo, que vai ser a forma de economia, né? E vai ser o mercantilismo que vai possibilitar que as grandes navegações acontecessem, né? Então, o, o tema que a gente vai estudar hoje aqui vai ser praticamente uma ideologia que vai questionar, né, essas duas formas de essas duas ideologias, tanto o absolutismo quanto o mercantilismo, né? Mas não só isso, vai questionar praticamente a natureza do ser humano e a natureza da formação do Estado, né? Do que eu estou falando? Estou falando do iluminismo. Alguém já vai falar do iluminismo? Já tem alguma ideia? Já viu em algum lugar que seja iluminismo? Já, no sexto ano, só que eu não lembro muito sobre o assunto. Beleza. O iluminismo, né? A gente quando eu falo iluminismo, o que vem na primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Iluminismo. Qual que é a primeira coisa, assim? Tipo, sei lá. Luz. Vem luz, não é? De iluminação, Sim, não mas é? além disso não vem nada. Vem iluminismo sempre. Quando a gente fala iluminismo, a gente sempre tem na nossa cabeça alguma coisa que tem a ver com iluminação, com luz, né? E é exatamente isso, né? Iluminismo nada vai ser do que uma ideologia, né, que vai surgir ali no começo da Idade Moderna, basicamente nos séculos 17 e 18, tá? Século 17, século 18, vai acontecer a difusão do iluminismo com alguns teóricos, né? Então não vai tipo, pum, surgiu, todo mundo era iluminista. Não, vai ser algumas pessoas que vão desenvolver, né, alguns pensamentos, principalmente questionando a natureza humana e a natureza do Estado, né? Do Estado e, consequentemente, da economia também, né? Então, como anteriormente nós vimos o absolutismo e o mercantilismo, né, que eram duas formas, uma forma de governo e uma forma de economia, né, tanto o mercantilismo quanto o absolutismo, hoje nós iremos ver o quê? O iluminismo, tá? O iluminismo vai ser esse questionamento sobre esses sistemas, essas estruturas que estavam postas na Europa daquele momento, da Idade Moderna, tá? Então,
Os dois principais países, né, que vão ter os principais teóricos do iluminismo vai ser a França e a Inglaterra. Vai ser esses dois principais, vai ter em outros países também, pensadores, mas os dois países principais, onde vai ter mais teóricos e mais pensadores do iluminismo, vão ser a França e a Inglaterra, principalmente a França. Tá? O pensamento iluminista ele vai surgir na França e vai ter a sua consolidação também na França, né, com a Revolução Francesa. Então, esse movimento que vai surgir aí no começo da Idade Moderna, lá no século XVII, né, e século XVIII, vai ter a sua culminância principalmente lá na Revolução Francesa, tá? Mas o que que significa iluminismo? Lembra que eu falei para vocês que toda vez que a gente fala em iluminismo, vem uma ideia na nossa cabeça de iluminação, né, de luz, é porque a luz ela tem um significado de quê? Um significado de conhecimento. É a valorização do conhecimento. Então, quando a gente fala iluminismo, nós falamos de valorização do conhecimento, porque luz significa conhecimento. Sabe quando vocês assistem algum desenho, alguma coisa, quando alguém tem alguma ideia, aparece o quê? E sempre em cima, assim, uma lâmpada, não é? Ah, tive uma ideia, aparece uma lâmpada assim, ó, né? Por quê? Porque luz significa conhecimento. Deixa eu ver o que mandaram no chat aqui. O que me vem é meio que melhora. Sim. Então, ó, o que acontece? Toda vez que a gente tem uma ideia, não aparece sempre, pelo menos nos desenhos animados, né? Sempre aparece uma lâmpada em cima da cabeça da pessoa, para a pessoa ter uma ideia assim. Plim, tive uma ideia. Por quê? Porque a luz, né, principalmente a partir desse momento, ela vai ter um significado muito preciso, que vai ser o significado de quê? De conhecimento. Né? A luz, ela é conhecimento. Então, o aluno, né, vocês que são aluno, né, ele também tem a questão da luz ali, né, porque lunos vem de uma palavra em latim, né, que significa luz, e a é um prefixo de negação. Então, aluno nada mais é do que uma pessoa que não tem conhecimento, né? É óbvio, hoje em dia a gente já não tem mais esse conceito consolidado. O aluno já vem com seus conhecimentos prévios, né? Também, esses conhecimentos também são valorizados. Mas na origem da palavra, aluno significa alguém que não tem conhecimento. A, um prefixo de negação, e luno vem de luz. Né? Então, alguém que não tem luz. Né? E ele está recebendo a luz, ele vai receber a luz ainda. Né? Então, luz, tudo isso que eu estou falando é só para falar para vocês que luz, né, iluminação, significa o quê? Principalmente nesse contexto, conhecimento. Então, iluminismo nada mais é do que uma ideologia que valoriza principalmente o conhecimento. Porque se a gente for parar para pensar, a gente for parar para voltar no tempo, né, um pouquinho antes da Idade Moderna, era a Idade Média. E a Idade Média não tinha uma valorização do conhecimento tão grande assim, né? O conhecimento estava principalmente no monopólio da Igreja Católica. Então, depois da Peste Negra, depois da crise do século XIV, depois do Renascimento, né? Que o Renascimento já vai ser essa faísca de valorização do conhecimento, sendo que lá no século XVII já vai ter uma consolidação, principalmente com os pensadores que vão começar a pensar tanto o mundo, né? O mundo, quando eu falo mundo, eu falo de sociedade, de política e economia, quanto também o próprio ser humano. Então, o iluminismo vai ser um movimento que vai questionar tanto o mundo quanto o ser humano também, né? Sempre valorizando o conhecimento. Então, o iluminismo vai ser esse movimento aí de pensadores que vai influenciar praticamente tudo, né? Praticamente o fim da Idade Moderna e o começo da Idade Contemporânea vai ser o iluminismo, né? O iluminismo ele vai dar origem à Revolução Francesa, que a gente vai estudar. O iluminismo ele vai dar origem aí também à independência dos Estados Unidos. Então vai ser um movimento,
né, que vai ser muito importante para muitos acontecimentos do mundo, né? E não é à toa que o século XVII é conhecido também como o século das luzes, né? Por que é conhecido como o século das luzes? Principalmente por conta desses pensadores que vão começar a surgir aí no século XVII e também no século XVIII, né? Onde vai ter a culminância ali na Revolução Francesa. Que a gente vai estudar mais para frente, tá, gente? Então, eu não vou falar tanto da Revolução Francesa agora, porque a gente vai estudar mais para frente, né? Não vou dar tanto spoiler assim, tá? Então, como eu já falei, né? Os principais países do movimento iluminista vai ser principalmente a França e a Inglaterra também, né? E o movimento iluminista vai ser um movimento de valorização do conhecimento, valorização da razão, né? E vai ter essa valorização do, do conhecimento, né? E também o questionamento do mundo e do ser humano também, consequentemente. O questionamento do mundo, a volta do ser humano e do próprio ser humano. Certo? Deu para entender isso? Tranquilo? Sim. Beleza, então. Dos lemas dos iluministas, né, é duvidar de tudo que é aceito, né? Então esse é um dos lemas dos iluministas, que era duvidar de tudo que é aceito. Tudo que é aceito, tudo que é posto, tudo que faz parte de uma estrutura, a gente precisa questionar, falar por que é assim? Tem que ser assim? Então, o movimento iluminista vai ser um movimento que vai começar a questionar tudo que está posto, tudo aquilo que faz parte de uma estrutura que faz parte da estrutura da sociedade e também do ser humano, né? Então, eles vão começar a questionar isso. Tranquilo? Certo? Sim. Então, eu vou falar alguns dos pensadores, porque cada pensador iluminista, né, dos principais, eles vão falar sobre alguma coisa, né? Então, um vai falar mais de política, outro vai falar mais do ser humano, outro vai falar mais do ser humano e política também, outro vai falar mais de economia. Então, eu vou falar alguns dos principais pensadores iluministas para a gente saber qual que eram os ideais desses caras e para a gente saber também como que isso. Aqui, ó, Thiago Gamer entrou na sala. Cadê o Thiago Gamer? Ué, ele pediu pra entrar e não entrou. Mas enfim. Aí agora entrou. E aí, Thiago, beleza? Boa tarde. Já começamos a aula, tá? Então, o que eu tava falando? Eu tava falando do movimento iluminista e como que o movimento iluminista ele vai moldar a sociedade a partir da idade moderna até hoje em dia, basicamente, né? Muitas das ideias iluministas a gente usa até hoje. E eu vou falar aqui para vocês na aula de hoje, tá? E iluminismo só para o Thiago que entrou agora, iluminismo é a valorização do conhecimento, né? Luz significa conhecimento. Então, iluminismo vai ser um movimento que vai surgir lá no século XVII e no século XVIII, que vai ter como base a valorização do conhecimento e questionamento do mundo, né? Quando falo mundo, a gente fala sociedade, política e economia e outras coisas, e também do próprio ser humano, o questionamento do próprio ser humano, certo? Só dei uma recapitulada rapidinho para o Thiago não ficar perdido, porque agora a gente vai partir para falar de alguns dos pensadores, das ideias desses pensadores iluministas, né? Então, o primeiro que eu tenho para falar aí, né? O primeiro que eu tenho para falar aí. Antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre que os iluministas também eram contra o antigo regime. O que era o antigo regime? Absolutismo, tá, gente? E o mercantilismo, que são dois assuntos que a gente já tratou nas aulas passadas, tanto o absolutismo quanto o mercantilismo, tá? E, consequentemente, as outras coisas também que vêm junto, né? Então, o antigo regime também é aquele sistema de exploração. O sistema de exploração que a gente tinha aqui no Brasil, por exemplo, dos portugueses, né? Colônia, que o Brasil era colônia, metrópole, Portugal, isso era o antigo regime, né? Então, o absolutismo português, ou seja, o rei português, colonizando o Brasil. E assim acontecia com outros países do mundo também, como, por exemplo, a Inglaterra na América do Norte, né? E os espanhóis na América Latina, na América do Sul, né? Principalmente os nossos países vizinhos.
Então, isso é o antigo regime. E os iluministas, eles eram contra isso, né? Ou seja, o antigo regime era esse sistema de exploração, o mercantilismo, que era a acumulação cada vez maior de pedras preciosas, né? E não só de pedras preciosas, mas também de produtos, né, para exportação, sempre visando mais exportação do que importação, e o absolutismo, que era esse poder concentrado total na mão do rei, onde o rei ele era soberano. Então, os iluministas eles eram contra essa ideia, contra esse antigo regime, né? E no final, ao final no começo do século XVII e século XVIII, o antigo regime já vai estar entrando em declínio e as ideias iluministas cada vez mais surgindo ali na Europa, principalmente na França e na Inglaterra. Então, quando eu falo que eles eram oposição ao antigo regime, era oposição a quê? Absolutismo, privilégios da nobreza, né? Então a gente já vê aí a nobreza com privilégios do clero, ou seja, da Igreja Católica. A Igreja Católica sempre é importante a gente falar que a Igreja Católica era uma instituição, a maior instituição daquela época, ou seja, era a maior instituição, né? Maior, quando eu falo instituição é igreja, né? Igreja. Então, a Igreja Católica era a instituição mais dominante, a maior que tinha na Idade Média e também na Idade Moderna. E é contra a intolerância religiosa também, né? Ou seja, quando a gente fala de intolerância religiosa, era principalmente dos católicos contra outras religiões, principalmente religiões que não eram cristãs, né? E a falta de liberdade também, porque, como a gente sabe bem, o absolutismo, ele quando o poder está concentrado total na mão do rei, né? Então, o rei ele basicamente faz o que ele quer. Então, muitas das liberdades das pessoas, principalmente dos seus súditos, eram, não eram respeitadas. Então, as pessoas não tinham liberdade. Não tinham liberdade tanto por conta do rei, do absolutista, quanto também por conta da religião católica e também, consequentemente, da intolerância religiosa. Então, as pessoas não tinham a liberdade de fazer o que elas quisessem fazer como cidadãs, né? Enfim, dando para entender isso, eu espero que vocês tenham entendido, né? Porque iluminismo é um pouquinho complicado mesmo, né? Entender esse momento do mundo, principalmente na Europa, é um pouquinho complicado, porque vai ser principalmente um momento onde a Europa vai estar, né, fazendo relações com o mundo inteiro, tanto com relações na África quanto colonizando a América, né? Colonizando a América e tendo aí mercado com os asiáticos e principalmente também ali na África do Sul, principalmente com a com o tráfico de escravos. Então, vai ser um momento onde a Europa vai estar vai ter uma relação com o mundo inteiro, enquanto na Idade Média a Europa tinha uma relação basicamente só com o Oriente Médio, né, e algumas partes da Ásia. Já na Idade Moderna, a Europa vai estar com um relacionamento muito grande em outros continentes também, principalmente o continente americano, né? Tanto a América do Norte, do Sul e do América Central, e também relação com a Ásia e a África também. A Ásia por conta do comércio de especiarias e etc. E na África, principalmente com o comércio de tráfico de escravos, para a exploração da América como um todo, né? Tanto a América do Norte, quanto a América Central, quanto a América do Sul. Tá, gente? Tranquilo? Tá bom. Então, o primeiro que eu vou falar, né, não é um pensador iluminista, né, tipo, declarado iluminista, mas é um pensador muito importante, porque ele vai falar das leis naturais, né, que são as leis que regem toda a ciência e o mundo, né, que vai ser o Isaac Newton. Alguém já vai falar de Newton? Isaac Newton? Não? Não, gente. Não. Isaac Newton ele vai ser
um físico, matemático, astrônomo, né? E ele vai ser importantíssimo, né? Principalmente para falar sobre as leis naturais, que são as leis principais, né, da ciência que regem o mundo, o universo, né? Então, ele vai falar dessas leis naturais, que são as leis fundamentais que regem o nosso mundo e regem o universo, né? Tá bom, Isaac Newton. Falei do Newton, né, que era importante, mas agora eu vou começar a falar principalmente dos principais pensadores iluministas, né? O primeiro vai ser o John Locke. Alguém já ouviu falar? John Locke? Também não. John Locke não, né? Tá, o John Locke ele é menos conhecido mesmo. Não, não na comunidade científica, óbvio que não, mas pra grande maioria mesmo. O John Locke, ele vai ser responsável por um pensamento, né, por uma filosofia chamada empirismo. Empirismo. Mas o que seria o empirismo, né? O empirismo, ele vai ser o quê, né? Antes de mais nada, eu queria falar do Newton, rapidinho, antes de falar do John Locke, deixa eu voltar no Newton. O Newton, ele foi o cara que descobriu a gravidade. Sabe a gravidade? Alguém sabe o que é gravidade? É aquilo que nos mantém no chão. É uma força do centro da Terra que nos puxa pro chão. Por isso que a gente não fica flutuando igual no espaço, sabe? Sim, Sabe? Então, sim. a gravidade é isso. A gravidade é uma força que nos puxa e nos deixa no chão, né? Por isso que a gente não fica flutuando por aí. E o Newton, ele foi o cara que descobriu essa força gravitacional. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história, mas ele estava sentado na, num pé de uma macieira, num pé de maçã, e caiu uma maçã na cabeça dele. E ele deu um estralo na cabeça dele, fez uma lâmpada na cabeça dele, falou assim, porra, o que faz as coisas caírem, né? Então, tá vendo? Como qualquer coisa faz com que a gente pense o mundo, pense as leis naturais, as leis do universo, né? Uma maçã caiu na cabeça dele e ele descobriu a gravidade. Então é um, é uma coisa aí que a gente, só para deixar claro que eu não falei muita coisa do Newton, né? Então, aí ó, a Maria Rita falou que já ouviu falar disso. Muita gente, né? É uma história bem conhecida. Mas vamos voltar para falar do Loki, né? O Loki não é o Loki o irmão do Thor, tá, gente? Quando eu falo Loki, é John Locke com L-C-K-E, tá? O John Locke, ele vai viver. Ó, tudo isso que eu tô passando para vocês, que eu tô falando, eu vou mandar a sequência didática, tá, gente? Então, eu vou mandar tudo por escrito, tá? Então, tudo que eu tô falando aqui para vocês, eu vou mandar por escrito para vocês conseguirem estudar depois. E também vou mandar algumas videoaulas, né? Tanto do Centro de Mídias quanto de vídeos do YouTube que eu acho bons, que eu acho que vai auxiliar vocês também, tá? Então, tudo que eu tô falando aqui para vocês vai estar disponível num documento em PDF, tá, gente? Para vocês lerem, para vocês estudarem depois de uma maneira mais assertiva, tá? Então, o John Locke ele vai ser responsável principalmente pelo empirismo, tá, gente? O empirismo é o quê? Ah, o empirismo vai ser uma filosofia que vai falar que todo conhecimento era proveniente da experiência, tanto de origem externa, ou seja, tanto de experiência que é fora do ser humano, né, que é fora da nossa percepção, quanto às experiências internas, a tudo aquilo que vem da nossa mente, né, todas as nossas transformações internas. Então, o empirismo é o quê? Que todo conhecimento gerado pelo ser humano era proveniente ou de influências externas, ou seja, tudo que acontece fora da nossa mente, né, como as leis naturais, né, que regem o universo, quanto o conhecimento interno, né, tanto as experiências internas, como por exemplo o nosso pensamento. Então, todo conhecimento é uma mistura dessas duas coisas, tá, gente? Tanto experiências externas quanto experiências internas.
Tranquilo? Deu para entender isso? Que todo conhecimento, ele é fruto disso, fruto de experiências, tanto experiências externas quanto experiências internas. Quando eu falo de experiências internas, as nossas experiências próprias, tá? E experiências externas é tudo aquilo que acontece fora da nossa mente, né? Tudo que acontece no mundo que a gente vive. Deu para entender isso? Sim. Certo. E quando eu falo em experiências internas, né, são o nosso pensamento, nossas reflexões, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente raciocina. E experiências externas é tudo aquilo que acontece fora, né? Então, essa mistura entre as experiências internas e as experiências externas faz com que a gente produza conhecimento. Qualquer tipo de conhecimento, né? Qualquer tipo mesmo, tá, gente? Todo conhecimento é uma relação entre as experiências externas e as experiências internas. E uma das frases deles da frase do John Locke, né? Que é esse que o cara que vai pensar isso, né? Ele vai falar o quê? Ele vai falar que todo ser humano é como se fosse uma folha em branco quando nasce, né? Todo ser humano quando nasce é uma folha em branco e através das experiências que essa folha vai ser escrita, né? Desenhada, vai ser preenchida. Tranquilo? Deu para entender isso? Sim. Beleza. Então, quando nós falamos de conhecimento, né, através do empirismo, o empirismo é isso, é as experiências que são importantes para a produção de conhecimento, certo? Não é à toa que ciência como um todo faz experiência, precisa experimentar, né? A experimentação é uma base para a ciência, porque é a partir da experimentação que nós conseguimos produzir conhecimento, qualquer tipo de conhecimento. E o John Locke, ele fala principalmente, né, que o ser humano é uma folha em branco, e essa folha em branco ela vai ser preenchida conforme as experiências, tanto as experiências internas, ou seja, nossas reflexões, nosso pensamento, quanto as experiências externas, tudo aquilo que acontece fora da sociedade, quer dizer, fora da nossa mente, né, tudo que acontece no mundo real, tá? Tranquilo? Sim? Sim, acho que sim, né? E agora, né, eu vou falar um pouquinho do que o Locke é a política, né? Nisso eu estava falando da produção de conhecimento, e principalmente eu estava falando um pouco sobre o ser humano, principalmente o ser humano em produção de conhecimento. Mas o Locke, eu esqueci de falar, o Locke ele vai ser um inglês, né? Inglês? É. O Locke ele vai ser um inglês que vai viver ali entre 1632 até 1704, tá, gente? Então ali ele vai pegar o final do século XVII, começo do século XVIII, tá? Deu para entender isso? Sim. Então, John Locke ele era inglês, o empirismo ele vai surgir na Inglaterra com o John Locke, né? E lembra que eu falei que vai ser século XVII, século XVIII? Então, século XVII vai de 1601 até 1700. Aí, século XVIII, 1701 até 1800, tá, gente? Então, ó, o John Locke, quando eu falo século XVII, sempre vai ser entre esses. Quando eu falo século XVII e XVIII, vai ser sempre entre 1601 até 1800, tá? Quando eu falo desses dois séculos, esses 200 anos aí, 1601 até 1800. Tranquilo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o John Locke e a política, né? Porque ele vai pensar a política também, né? Ele vai pensar a política, ele vai falar que a política absolutista não era a ideal, né? Então, o John Locke é a política. Ele vai falar que a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Ou seja, a soberania, né, de um Estado
a soberania da política sempre vai estar centrada em quem? Na população, não no Estado, né? Então, por que ele fala Estado? Porque o Estado, a figura do Estado, né? O Estado da política era principalmente o rei. Ele era o Estado, né? No absolutismo. Então, por isso que ele fala que a soberania não está no Estado, ou seja, no rei, está na população. Para assegurar um Estado de direito, os representantes do povo deveriam promulgar as leis e o rei ou o governo executá-las. Tá, gente? Ou seja, um Estado de direito é quem deve fazer as leis, né? As pessoas, a população, né? Por que tem que ser a população? Porque as leis é para quem? Para a própria população. E nada melhor do que a própria população, né? Pensando as próprias leis, né? O que é melhor para a própria população. Então, o rei ou o governo ele tem a obrigação de executar essas leis, né? É uma coisa que a gente vai ver mais para frente, que vai ser os ideais do Montesquieu. O Montesquieu ele vai criar os três poderes, que é o sistema que a gente vive até hoje, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é o que executa as leis, né? Então, o embrião aí do poder executivo, a gente já vai ver aí com John Locke, né? O John Locke aí já vai estar falando isso, que a figura do rei ou do governante, ele deve ser o quê? O cara que executa, que coloca em prática. Mas não deve ser ele que tem que ser, que tem que fazer as leis, promulgar as leis. Tem que ser quem? Tem que ser a própria população, porque a população ela sabe do que ela precisa, né? E ele vai defender também o direito de rebelião, o direito da população, da sociedade civil de rebelar-se, né, de fazer rebelião contra o seu governante. Peraí, só um minutinho, gente. Foi mal, a gente estava conversando com a minha mãe. Minha mãe veio me chamar para almoçar. Enfim, o próximo, né? Deu para entender as ideias de John Locke? A ideia de experiência, né? Onde é a experiência que faz, que produz o conhecimento, né? Tantas experiências externas e internas. E também a relação do John Locke com a política, onde ele fala que a figura do rei, né, do Estado, não tem que ser soberana, né, tem que ser quem deve ser soberano numa sociedade deve ser principalmente a população, né, e o direito de rebelião, ele vai defender esse direito de rebelião, certo? Tranquilo? Deu para entender Sim. isso? Tá bom. O próximo Sim, pensador que não. Beleza. O próximo que nós iremos conversar agora, que iremos pensar, falar, vai ser o Voltaire. Alguém já ouviu falar do Voltaire? Não? Filósofo Voltaire. Voltaire, ele vai ser um filósofo francês, tá? Ele vai ser francês, enquanto o John Locke, ele era ali da Inglaterra e veio antes ainda. O Voltaire, ele vai ser um francês, né? Ele vai viver na França ali, principalmente entre 1694, ou seja, logo no final do século XVII, e até 1778, tá, gente? Então ele vai viver aí entre 1694 até 1778. Ele vai viver basicamente ali o século XVIII inteiro. E qual que era o principal ideal do Voltaire? Era o ideal da liberdade. Ele vai pensar principalmente a liberdade. O que é liberdade? Tá, gente? Então, o Voltaire vai pensar a liberdade. A principal coisa que ele vai fazer vai ser o quê? A crítica à Igreja Católica e à monarquia francesa. Fanatismo religioso e a ignorância, tá, gente?
Então, as principais críticas do Voltaire vai ser a Igreja Católica e a monarquia, ou seja, o absolutismo francês, né, daquela época, e o fanatismo religioso. Ele vai ser preso 2 vezes, tá? Ele vai ser preso 2 vezes, ele vai fugir para a Inglaterra. Nesse período, ele vai ficar na Inglaterra durante 3 anos. Depois, ele foi preso, depois que ele foi preso, ele vai fugir para a Inglaterra. Ele vai ficar 3 anos na Inglaterra. Nesses 3 anos que ele vai ficar na Inglaterra, ele vai ter contato com o quê? Com os ideais, com o pensamento do John Locke, que é o pensador que nós vimos anteriormente, né? Então ele vai ter esse contato com o John Locke e vai escrever as cartas inglesas, né? As cartas inglesas. Essas cartas inglesas é um elogio à Inglaterra e a crítica à França. Então ele vai ter esse contato com os ideais do John Locke e vai ver o que era de interessante nesses ideais e vai fazer uma crítica à França através do referencial deles, que era a Inglaterra, onde ele estava vivendo nesses 3 anos, tá? Então, o principal ideal do Voltaire vai ser o quê? A liberdade de expressão. Quem sabe o que significa liberdade de expressão? Para todas as pessoas ser livre para expressar a própria ideia e opinião. Exatamente. Todo mundo tem que ser, tem que ter o direito de poder expressar sua própria opinião, expressar suas próprias ideias, expressar sua religião, né? Poder cultuar sua própria religião, né? Então, liberdade de expressão é o quê? É você poder falar o que você quer falar, né? Você poder se expressar sem ninguém te prender por isso, sem ninguém te matar por isso, né? Sem ninguém te reprimir por isso. Então, o principal ideal do Voltaire, né, vai ser principalmente a liberdade de expressão e a tolerância religiosa. Eu vou ler aqui uma frase dele que é muito importante, né, que vai falar muito sobre essa questão da liberdade de expressão. O Voltaire vai falar o quê? Nessas cartas inglesas, né? Posso não concordar com nenhuma palavra que você disse, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. Isso é liberdade de expressão, não é? Você pode não concordar com o que a pessoa está falando, né? Mas ela tem que ter o direito de falar o que ela está falando, né? Hoje em dia, esse debate já é um pouquinho mais complicado por conta da internet, né? Hoje em dia, na internet, as pessoas acham que pode falar o que quer, a hora que quiser, né? Da maneira que quiser, sendo que não é assim, né? Hoje em dia tem leis para falar isso. Então, tem muitas coisas hoje em dia que não podem ser enquadradas em liberdade de expressão, principalmente quando você está ferindo a liberdade de outra pessoa, né? Por exemplo, racismo. Racismo, quando as pessoas fazem algum ato racista ou falam algumas palavras racistas para alguém, ela não, isso não é a liberdade de expressão, ela está cometendo um crime, né? Ela está privando a liberdade de outra pessoa, certo? Preconceito também, LGBTfobia, né? Quando você xinga uma pessoa que é LGBT, né? Também, também não é liberdade de expressão. Você não pode falar isso. Ter liberdade de expressão não é falar o que você quer falar, qualquer coisa, né? Principalmente perpetuar preconceitos. Mas ter liberdade de expressão é você poder dar sua opinião sobre as coisas sem ferir outras pessoas, óbvio, né? Sem ferir a liberdade de expressão de outras pessoas, sem ferir a liberdade de outras pessoas, né? E então tem muitas coisas que não se enquadram em liberdade de expressão, principalmente quando você fere outras pessoas, né? E principalmente quando você comete crime, porque racismo e LGBTfobia também são crimes, né? Vocês não podem dizer tudo o que quer dizer, né? Então a liberdade de expressão ela tem limites também, né? Ela tem limites, mas a gente tem que ter esse direito de se manifestar, né? Por exemplo, liberdade de expressão, a gente poder criticar o governo. Isso é uma liberdade de expressão,
A gente pode, por quê? Por que a gente pode? Porque a gente elegeu quem está nos governando. Se nós elegemos, nós temos o direito de, e a liberdade de expressão, de criticar, de falar o que a gente quer, o que a gente pensa sobre o governo, né? Quando eu falo governo, eu falo tudo. Só que hoje em dia as pessoas passam muito além da liberdade de expressão. Exatamente, né? A liberdade de expressão, ela não é plena. Assim, tipo, plena, quando eu falo assim, as pessoas não podem falar tudo que não podem falar tudo que querem, né? Não é assim. Liberdade de expressão é o quê? É o direito de se expressar, né? É o direito de se expressar. Quando você está ferindo a liberdade de outra pessoa, o direito de outra pessoa, por exemplo, racismo, você está ferindo o direito da outra pessoa existir, né? LGBTfobia também. Então, não é assim, né? Liberdade de expressão tem limite, tá, gente? Na verdade, isso não chega nem a ser a liberdade de expressão, né? Isso chega a ser um crime, hoje em dia, né? E espero que continue assim. Mas, enfim, deu para entender isso? Deu? Sim, Beleza. Então, quando eu falo de liberdade de expressão, é a liberdade de nos manifestarmos, de dizer o que a gente quer dizer, né? Mas sempre com a ressalva de que não é tudo, né? Que nós pensamos que nós devemos falar, né? Principalmente quando nós estamos é, atacando a liberdade de outra pessoa, tá, gente? Enfim, deu para entender esses dois pensadores principais? sim, Locke, Locke e Voltaire. Tá. Então eu vou falar algumas bases do iluminismo, né? Primeiro, liberdade política, ou seja, o que significa liberdade política? A população deve participar da política, porque antes do iluminismo, né, antes das revoluções e tal, as pessoas não participavam do processo político, né? Quem era rei era principalmente a maioria era passado hereditariamente, né, de pai para filho. Então, liberdade política é o quê? É a população ter o direito de participar da política. Isso significa liberdade política. E liberdade econômica, né? Liberdade econômica vai ser as bases para uma ideologia, principalmente a ideologia mais conhecida do capitalismo, que a gente ainda vive hoje, mas ainda a gente vive hoje, ainda hoje, só que é um outro, né? É um neoliberalismo, né? Mas a liberdade econômica vai ser a base para o ideal liberal, do liberalismo, que vai vir com um pensador chamado Adam Smith, que a gente vai ver por último aqui, né? Então, as duas bases do iluminismo vai ser o quê? A liberdade política, ou seja, a participação da população, e a liberdade econômica, né? O que vai ser essa liberdade econômica? As leis naturais do mercado. Ou seja, o Estado ele não deve intervir na economia. Por quê? Por quê? Eu vou falar o porquê. Porque lá no absolutismo, no mercantilismo, o rei, o Estado, ele intervia na economia, né? Ou seja, não é só comunismo ou só socialismo que o Estado intervém na economia, né? Sobre a escolha política, seria aquelas pessoas que vai comandar e pronto. Peraí, deixa eu ver aqui. Comentar. Sobre escolha política seria aquelas pessoas que vai comandar e pronto. Os contenta se escolha nenhuma. É exatamente isso, né? Hoje em dia a gente tem uma escolha política, a gente pode escolher os políticos que vão comandar, que vão nos governar, né? Porque a gente vive numa democracia, num outro sistema, etc. Mas no absolutismo não, no absolutismo não era assim. Então, a base do iluminismo, dos pensadores iluministas, eram essas duas coisas: liberdade política, ou seja, a população participando da, do processo político, e a liberdade econômica. A liberdade econômica vai ser o quê? As leis naturais do mercado. Sem intervenção do Estado. O Estado, ou seja, os governantes, né, o Estado como um todo, ele não deve intervir na economia, porque a economia ela se regula sozinha. Tranquilo? Essa é a base do sim. liberalismo econômico, tá?
Então, essas duas coisas, né, essas duas bases, esses dois elementos, é primordial para a gente entender o que é iluminismo, tá? Liberdade econômica e liberdade política, participação da população, tá? Quando eu falo em liberdade econômica, as leis naturais que regulam o Estado, ou seja, as leis naturais do mercado, que a gente vai ver mais para frente que isso vai gerar um problema, né? Principalmente lá na crise de 1929, porque sempre vai ter esse negócio de oferta e demanda, né? Oferta e demanda. O que é oferta e demanda? Quanto mais procurado um produto é, mais caro ele é. Ele vai ficar. Quanto mais quantidade desse produto tiver no mundo, mais barato ele fica. Né? Então é oferta e demanda. Quanto mais demanda, mais caro. Quanto menos demanda, né? E mais produção, os produtos mais barato fica. Certo? Isso vai gerar um problema mais para frente. Vocês vão estudar isso mais para frente, principalmente o ano que vem, lá no nono ano. Uh, essas duas coisas, liberdade econômica e liberdade política, e igualdade, tá, gente? Igualdade vai ser uma das bases também aí do iluminismo, né? Uh, principalmente... Oi, mas pode falar. Quem levantou a mão Professor, aí? nessa época as mulheres também tinham liberdade de expressão? As Ou era igual mulheres? na Grécia Antiga? Eu não lembro se era na Grécia Antiga, que as mulheres não tinham liberdade de expressão. Nessa época elas já tinham? Não, não. Eu vou falar o porquê, né? Uh, principalmente porque vai ser uma época, né, de muita perseguição religiosa. A perseguição religiosa nas mulheres não vai ser somente na Idade Média, né? Na Idade Moderna também vai continuar essa perseguição, né? Então, não é à toa que quando a gente está falando aqui sobre os pensadores iluministas, a gente não vê praticamente mulher. Não tem mulher pensadora, né? Então, essa liberdade de expressão, quando fala população, é principalmente a população, majoritariamente, a maior parte masculina. É óbvio que vai ter um movimento, muitas mulheres que vão ser contra, né, essas coisas, mas vai ser uma exceção, vão ser exceções, né? Tranquilo? Sim. Mas a mulher vai ser, como posso dizer, discriminada até pouco tempo atrás, gente. De verdade, tipo, mulher, a participação, o voto, né? Mulher só vai poder votar aí em muitos países a partir do século XX. No Brasil, né? Só a partir do século XX, na segunda metade do século XX, ou seja, não faz nem 100 anos que mulher pode votar aqui no Brasil, né? Então, mulher vai ser discriminada, né? Durante muito tempo mesmo, tá, gente? Infelizmente, né? Infelizmente. Vou continuar aqui, vamos continuar. Então, quando se fala igualdade, né, é a eliminação das desigualdades a partir do nascimento. Ou seja, porque muita gente era fadado a, a uma classe social só porque ela nasceu em uma classe social e ela tinha que viver nessa classe social a vida inteira. Né? Era assim na Idade Média, né? E parte da Idade Moderna também continuava assim, né? Então, a igualdade é essa eliminação das desigualdades por conta do nascimento, né? Ou seja, não interessa se você nasceu pobre ou se você nasceu numa classe social dos camponeses ou se você nasceu na nobreza, né? Isso não teria que ter influência nenhuma na formação da sociedade, tá? Então, a igualdade é principalmente nesse sentido aqui do iluminismo, nesse momento, era o fim da desigualdades por conta do nascimento, tá? Deu pra entender isso? Tranquilo? Sim. Então tá. Agora, o próximo pensador, que eu já falei as bases do iluminismo, né? As bases do iluminismo. Liberdade econômica, liberdade política e igualdade.
E falei um pouco sobre o Voltaire. O Voltaire ele falava mais sobre a liberdade, né, liberdade de expressão principalmente, e a tolerância religiosa. E o John Locke ele vai falar principalmente da soberania da população e vai falar também sobre o ser humano, né, que o ser humano ele vive a produção de conhecimento é principalmente por conta da, das experiências, tanto experiências externas quanto experiências internas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Montesquieu. O Montesquieu ele vai viver, né, ele vai ser francês, e ele vai viver ali entre 1689 até 1755. O Montesquieu ele vai criar um livro chamado Espírito das Leis. O que vai ser o Espírito das Leis? O Espírito das Leis vai ser a separação do Estado, a separação do Estado em três poderes. Esses três poderes vão ser o quê? O legislativo, o executivo e o judiciário. Beleza? Só um minutinho, gente. Tô aqui? Voltei? Minha internet tá ruim. Tive que dar uma ajustada aqui. De boa? Continuar falando do Montesquieu, então. Montesquieu, Espírito das Leis. Né? Então ele vai criar ali o livro Espírito das Leis, onde ele vai fazer o quê? Ele vai falar do Estado, que o Estado ele deve ser dividido em três. Né? Qual divisão vai ser essa? O executivo, o judiciário e o legislativo. O poder legislativo, ele deve fazer o quê? Legislar, criar as leis, né? Montar as leis, promulgar as leis. E quem deve fazer isso? Principalmente a população, né? Então, mesmo lembra quando a gente falou do John Locke lá, né? O John Locke ele vai falar que a soberania tem que ser sempre do, da população. Então, legislativo é quem vai fazer as leis, promulgar as leis, fazer as leis. Executivo. O executivo ele deve executar as leis, executar, execução, né? Colocar em prática, certo? E o executivo ele também vai ser o representante do Estado. Ou seja, pode ser o rei, pode ser um presidente, pode ser o primeiro-ministro. Ou seja, hoje em dia, quem é o executivo? É o presidente, é o governador, né? É o prefeito. Prefeito, governador e presidente, eles fazem parte do poder executivo. E o judiciário é o poder que vai julgar, né? Julgar. Então, esse sistema de três poderes é um sistema de equidade. É um sistema onde nenhum dos três poderes é maior que o outro. Ou seja, o legislativo tem tanto poder quanto o executivo tem tanto poder quanto o legislativo, o judiciário tem tanto poder quanto o judiciário, quer dizer, o judiciário tem tanto poder quanto o legislativo e o executivo, e assim por diante. Os três, eles são, eles têm uma equidade, certo? O que é essa equidade? Os três poderes têm os próprios poderes, suas próprias funções, mas nenhum é maior que o outro, tá, gente? Tranquilo? Deu pra entender isso? Sim. Então tá. Então, quando a gente fala de, de dos três poderes, a gente tem que pensar que esse ideal do Montesquieu ainda existe e a gente usa até hoje, né? No Brasil e na maioria dos países do mundo é assim também, esses três poderes, né? Executivo, judiciário e o legislativo. Hoje em dia, quem faz parte do legislativo? Em âmbito municipal, os vereadores,
Em âmbito estadual, são os deputados estaduais. Em âmbito federal, são os deputados federais. E senadores, tá? O Senado. Senadores e deputados federais. Ou seja, vereadores, deputado estadual, deputado federal e senador fazem parte do legislativo, ou seja, são as pessoas que legislam as leis e também fiscalizam o executivo, tá? Poder executivo, quem faz parte? Eu já falei. Presidente, governador de estado e prefeito. Poder executivo. Poder judiciário, né? São os âmbitos da justiça. Então, TSE, que é Tribunal de Eleitoral, acho que é o TSE, Tribunal Eleitoral. TJE, STF, Supremo Tribunal Federal, todos os tribunais, né, fazem parte do judiciário, tá, gente? Então, esses três poderes, eles têm uma equidade, estão equiparados, tá, gente? Nenhum poder é maior que o outro. E sempre um tem a obrigação, né, de executar o outro, né, na verdade, executar não. Tem a obrigação de fiscalizar um outro, né? Então, por isso que existem os três poderes, para nenhum poder ser maior que o outro, nenhum poder se sobressair sobre o outro, tá, gente? Não é à toa que está rolando, por exemplo, atualmente a CPI da Covid, onde os senadores, né, o poder legislativo, está investigando, né, os crimes, né? Por que o Brasil chegou tão rápido a 400 mil mortos, né, nessa tragédia que estamos vivendo atualmente da Covid. E quem são os responsáveis? Inclusive, eles estão investigando as omissões do governo federal, que é do presidente da República atualmente. Então, é o legislativo ali fazendo sua fiscalização de outros poderes, como, por exemplo, o do poder executivo, do presidente, e também vai investigar de outras competências também, como, por exemplo, de governadores e de prefeitos. Tá? Deu para entender a ideia do Montesquieu, que era a divisão do Estado em três: executivo, legislativo e judiciário. Tranquilo? Acho que tá tranquilo. Outro pensador iluminista, o próximo, são vários, né, gente? Vocês estão vendo. Tudo isso que eu tô falando para vocês eu vou mandar por escrito, eu já falei. O próximo é o Diderot, né? Ele vai viver aí entre 1713 até 1784, tá? E o Diderot, ele vai ser o responsável por criar um negócio muito importante mesmo, que vai ser a enciclopédia. Alguém sabe o que é uma enciclopédia? Não? Sim? Uma enciclopédia é basicamente um dicionário só que sobre tudo, sobre todas as coisas possíveis que possa ser colocado numa enciclopédia. Então, enquanto um dicionário, por exemplo, é só sobre palavras, né, uma enciclopédia é uma descrição sobre muitas coisas, sobre o que é uma garrafa, o que é um computador, o que é um caderno, sobre praticamente tudo. Então, o Diderot ele vai ser responsável pela criação da enciclopédia. Não é à toa que hoje em dia a gente tem um site no Google chamado Wikipédia. O que é a Wikipédia? Porque tem praticamente informação de quase todo mundo lá, né? Uh, e o Diderot ele também vai ter uma ideologia de que a crença em Deus é uma força impulsionadora do universo, né? O deísmo, tá? Ou seja, onde o Deus Deus era uma força, né? Mas também passa algumas coisas falsas. É, exatamente. O Wikipedia não é muito confiável não, tá, gente? Principalmente por conta que qualquer um pode editar o Wikipedia, né? As informações do Wikipedia. Então, tem muitas informações falsas mesmo, como a Maria Rita ali explanou.
Mas enfim, então o Dierro ele vai ter ele vai ser responsável pela criação da enciclopédia, que é praticamente um compilado dos conhecimentos daquela época e que vai ser utilizado até hoje. Até hoje a enciclopédia é utilizada para muita coisa, né? Principalmente para descrição de algumas coisas, certo? E eu vou falar do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Esse aqui vai ser é um dos mais importantes, né? Pensadores iluministas. Ele vai viver na França entre 1712 até 1778. Ele vai ser responsável por um livro chamado O Contrato Social, onde o que é o contrato social? Onde a vontade da população, a vontade é soberana, né? Soberana. Muito da influência do John Locke também. E onde o governo ele deve representar o povo, ou seja, o governo ele é uma representação das vontades da população. E ele vai ter uma frase muito importante que é o quê? Ele fala sobre a concepção do ser humano, né? A concepção do ser humano por Jacques Rousseau é que o homem nasce bom, mas o Estado corrompe, ou seja, a sociedade corrompe o ser humano, né? O que vocês acham disso? Vocês acham que o ser humano nasce bom e o Estado corrompe ele? A sociedade corrompe o ser humano? Ninguém quer falar. Tudo bem. Então, o principal ideal do Rousseau, né, vai ser essa ideia de que o governo ele deve representar o povo, né, que o governo faz parte do povo, então ele deve representar os anseios e as vontades do povo, e que o homem nasce bom, mas o Estado corrompe ele. Né? O homem ele nasce como se fosse uma folha em branco, igual o John Locke falou, né? Mas em vez como o John Locke ele fala de conhecimento, de experiências, né, e que as experiências preenchem o ser humano, aqui ele fala que o homem nasce bom, mas o Estado corrompe ele. O Estado corrompe esse ser humano, né? Então, uma coisa que eu esqueci de falar, né? A maioria desses pensadores, né, eles têm uma relação muito íntima com a religião também. A gente precisa lembrar que essa sociedade era uma sociedade extremamente religiosa, tá? Então, por isso que muitos desses conceitos levam em consideração também a religião, né? Como tolerância religiosa, como o Deus como força impulsionadora do, do universo e assim por diante. Pode falar, Maria Rita. E se alguma pessoa não concordasse meio que com a religião dela? Ela tinha a opção de não ter religião? De ser ateia? Ateu? É, Era muito difícil isso acontecer naquela época, muito difícil mesmo. Mas se ela tivesse opção, ela teria que não falar para ninguém, porque a sociedade religiosa naquela época era muito, 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 muito grande. Né? A intolerância religiosa era muito grande. Por isso que o Voltaire ele vai falar sobre a tolerância religiosa, né? Principalmente também para as pessoas que não acreditavam em nada, né? Ter esse direito de não acreditar em nada, mas era muito difícil, né? mas ela Muito teria difícil que mesmo. continuar frequentando aquela religião? Ela tinha que continuar frequentando. É, Então, tinha aquela questão de manter as aparências, confiar. né? Manter as aparências. Então, muitas das pessoas continuavam indo, participando das religiões, né? Principalmente da religião católica, para manter uma aparência para ninguém desconfiar da pessoa, certo? Ok, sim. É mais uma questão de sobrevivência mesmo, sabe? Na sociedade daquela época. Mas era, tipo, casos raros, assim, que a sociedade europeia daquela época era muito religiosa, né? Muito católica. Então a maioria das pessoas eram católicas e acreditavam piamente. Né? Enfim. E por último, no último pensador que a gente vai falar na aula de hoje, vai ser um Adam Smith, né? Que vai ser o pensador aí do liberalismo econômico. Ou seja, o que o Adam Smith vai falar? Ele vai falar da livre concorrência entre os comércios e as nações. Ou seja, o que é essa livre concorrência?
onde o Estado não deve intervir, né? Onde o Estado não deve intervir e quem tem o produto melhor, quem tem o preço melhor, vai se dar melhor, né? Então é essa livre concorrência que ele fala, né, entre os comércios e as nações. E os países industrializados devem focar na indústria e os países agrícolas, que produzem bastante produtos agrícolas, devem continuar, né, produzindo agricultura, principalmente agricultura, essencialmente. Né? Então, aí, em vez de incentivar os países e o comércio a desenvolver várias áreas, né, do comércio, né, da indústria, desenvolver indústria, tanto a indústria quanto a agricultura também, que é o melhor, ele vai falar principalmente também para continuar essa. Se um país é industrializado, tem que continuar industrializando mais. Se um país é agrícola, ele tem que continuar sendo cada vez mais agrícola. Certo? Tranquilo? Eu não quis estender muito, porque nas próximas aulas eu ainda vou continuar falando desses caras, tá? Mais especificamente. Essa aula foi mais para falar, fazer um parâmetro geral dos pensadores iluministas e quais eram as principais ideias deles. Eu vou mandar para vocês, não sei se é ainda hoje, mas até amanhã eu mando, o, a sequência didática com tudo escrito, né? Tudo isso que eu passei para vocês eu vou mandar por escrito, todos os ideais de cada pensador certinho, o que é iluminismo, tudo certinho, juntamente com uma atividade sobre absolutismo eu já passei, né? Sobre mercantilismo. Não, sobre absolutismo e mercantilismo eu já passei a atividade. Tranquilo? Sim. Certo? Aí essa aula tá gravada, tá? Eu gravei, eu vou mandar lá no grupo para quem não conseguiu assistir a aula. E também vou passar algumas videoaulas, vídeos do Centro de Mídias. Ah, uma outra novidade. Na semana que vem, geralmente as aulas do Centro de Mídias é de quarta-feira, né? Então, a partir da semana que vem eu vou estar assistindo a aula com vocês no Centro de Mídias, tá? Pode ser o assunto que a gente não está tratando agora, porque realmente o assunto que eles já estão um pouquinho mais avançados que nós no conteúdo, mas mesmo assim é bom a gente assistir, né? Antes da, da, da aula em si, a gente assistir junto. Então eu vou estar lá no aplicativo junto com vocês assistindo e comentando a aula. No CMSP tá muito confuso, realmente. Porque lá é, o conteúdo é passado assim, ó, só vai. Né? Então, se você tem dúvida de alguma coisa, é muito difícil você ter um feedback. Mas, enfim, eu vou fazer esse acompanhamento do centro de mídias com vocês também. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem do centro de mídias, qualquer coisa, vocês podem me perguntar, mandar mensagem que eu vou ajudar vocês. E vou assistir as aulas junto com vocês também. E vou estar lá comentando junto com vocês. Certo? Sim. Tranquilo? Sim. Então, beleza. E, lembrando que semana que vem vai ter reunião de paz, então fiquem atentos no grupo lá para ver os horários certinhos da sala de vocês, que horário que vai ser, qual plataforma, acredito que vai ser no centro de mídias, a reunião de paz, então se vocês não têm o aplicativo já baixem, porque a reunião de paz vai ter lá, vai ser a partir de lá, no centro de mídias, tá? E queria agradecer a todo mundo, né, vocês três que estão aqui presentes, tanto a Rita, quanto a Yasmin, quanto o Tiago, por terem participado dessa aula. É muito importante sempre que vocês participem. Né? É sempre muito importante, é sempre muito gratificante vocês estarem aqui participando e tirando as dúvidas. E fazendo, porque eu sei que vocês, todo mundo, os três que estão aqui fazem as atividades tudo certinho, perguntam, fazem tudo que estudam em casa, né? Realmente estudam em casa. Então, eu sei que vocês estão aí na correria junto com a gente. Muito obrigado. E é isso, De gente. A nada. aula foi isso. A aula foi essa, tá? Eu vou mandar para vocês o conteúdo lá no grupo do WhatsApp, junto com os vídeos e junto com a próxima atividade. A atividade vai ficar aberta, eu vou deixar aberta aí uma semana ou duas. Então,
Não precisa fazer exatamente no momento que eu mandar, mas já dá uma olhada, na hora que eu mandar já dá uma olhada, vê, pesquisa, vê o conteúdo, né, vê vídeo. E assim a gente consegue estudar bem, mesmo não estando na escola, tá? Tranquilo? E é Sim. isso, gente. A aula foi essa, muito obrigado. A aula tá gravada, então é, eu vou mandar o link lá no grupo para todo mundo assistir a aula também. E se vocês quiserem assistir a aula novamente também de novo, é só clicar lá no link que vai ter uma pasta no Google Drive com a aula, tá? É isso, gente. A aula foi essa. Muito obrigado. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até a próxima. Até. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Rita. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação aqui.